Sesmac, mais um episódio do... Fala aí, Sesmac. Esse episódio vai dar muito o que falar, até porque a temática é importante, não é isso, professora? Ave Maria, e até eu já vim com tantas perguntinhas, só minha, fora dos nossos ouvidores, acompanhantes, vamos dizer assim. Será? Então, vamos esclarecer muitas dúvidas aqui, não é isso? Muitas. Acho que é um tema que já se ouviu falar bastante, mas né, depois da pandemia, eu acredito que pós-pandemia teve um avanço muito maior, né? Então, é um tema sério, por sinal, e eu acho que deve ter muitos cuidados. E para isso nós estamos com duas especialistas aqui para trazer melhor essas informações, orientações. Então, o tema de hoje para vocês é saúde mental. E para iniciar, né, a gente quer conhecer, apresentar vocês duas a quem está nos assistindo. Então, nós temos aqui a professora Laís Vilas Boas e a Heloíse Vieira. Então, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, antes de dar a partida inicial para esse tema, que eu acredito que as perguntas serão inúmeras. Meu nome é Laís, eu sou professora de psicologia, né, do Sesmac. Também sou psicóloga clínica, mestre e doutora em psicologia clínica pela Universidade de Brasília. E na docência eu trabalho mais com saúde mental mesmo, com psicopatologia. Então, essa é uma área que eu tenho muito interesse já há muito tempo. Então, vai ser muito legal poder compartilhar isso aqui com vocês. Meu nome é Heloíse Vieira, sou psicóloga, egressa do Sesmac e estou aqui também para falar um pouquinho da minha experiência clínica, que cada dia mais nós temos, né, dentro do consultório a busca, porque ainda existe muito preconceito em torno da saúde mental, mas até esse podcast aqui, esse momento é importante para que se fale sobre isso, que é tão importante, que deixe de existir esse preconceito, né, que existe. E necessário, né? Eu falo muito, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo deveria ter esse cuidado com a saúde mental, porque eu acredito que ela, né, envolve o todo da nossa vida, né? Então, a gente estando bem mentalmente, com a saúde mental equilibrada, não sei se seria essa palavra adequada, estou usando aqui, mas vocês podem me corrigir, né? Na verdade, a gente vai aprender muita coisa hoje aqui, porque eu vim de uma geração onde tudo até então não era encarado com uma seriedade, né? E hoje nós temos palavras-chave que nos faz atentar cada vez mais para a saúde não somente individual, mas até que ponto a saúde individual interfere na saúde coletiva. E é isso a nossa primeira pergunta, não é isso, professora? A ideia é justamente essa. Como é que a gente pode, de uma certa maneira, falar que hoje a população poderia estar ou não doente em relação às situações adversas que envolvem a saúde mental e também do dia a dia no mundo contemporâneo? Certo. Eu acho que primeiro vale a pena pensar assim, que em alguma medida a saúde mental, apesar da gente localizá-la individualmente, ela é sempre coletiva, ou seja, todo o campo da saúde ele está relacionado a condicionantes de saúde que tem um caráter coletivo, ou seja, como eu vivo na coletividade, como eu vivo na comunidade. Então, sempre tem um aspecto coletivo, por mais que a gente, por vezes, individualize, pense que tem a ver só com as minhas capacidades, os meus recursos, mas os condicionantes de saúde que eu estou inserida também vão determinar a minha experiência de saúde mental, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Assim, o aspecto coletivo ele também molda e determina a nossa experiência individual de saúde. Acho que esse é um ponto inicial. Poxa, é importante destacar, né, professora? Porque até então se pensa que a saúde individual não impacta na saúde coletiva, mas o meio ambiente também, os fatores externos também influenciam, não é isso, Luiz? Sem dúvida. Porque nós somos seres sociais, somos seres que estamos sempre em contato com outras pessoas, no nosso dia a dia. A vida hoje é muito corrida, então é importante que você consiga conciliar a sua saúde física e mental, porque as duas são importantes em igualdade. Não existe uma importância maior em torno da saúde física. Tanto física quanto mental são super importantes. Quando não há um equilíbrio, em algum momento vai vir alguma causa, você pode sentir uma ansiedade, a TAG, né? O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É algo que tem crescido bastante, porque as pessoas só vêm se preocupar quando realmente essa ansiedade ela já tem avançado e está em um patamar já patológico, que traz transtornos à própria saúde, o dia a dia da pessoa. Eu ouvi, até assistindo o podcast mesmo, tem um tempo, e
eu percebi que, eu escutei, na verdade, queria até ver isso com vocês, como é que funciona, que a ansiedade todos temos. Faz parte do ser humano isso. Agora, a pessoa faz até uma comparação, que diz assim, o fogo na lareira é o local dele. Mas se pegar fogo no sofá, se pegar fogo na cortina, ele está fora do local. Então, é mais ou menos a ansiedade quando a gente entra em um transtorno, sabe, que está prejudicando. Seria mais ou menos essa metáfora, se essa comparação foi feita? A ansiedade, ela é um sentimento normal. Todos nós sentimos, ela vem até como uma proteção do nosso próprio organismo. Aquela ansiedade antes de fazer uma prova, que é natural. Antes de uma entrevista de emprego. Aquele friozinho da barriga para fazer tentar aqui nesse momento com vocês, né? Exatamente. Mas quando tá em níveis assim que começa a prejudicar a vida do sujeito, aí realmente é preciso se observar, porque se alonga, né, se vai ali postergando, adiando essa procura, pode ser que quando venha a procurar realmente já esteja em um patamar que precise até de medicamentos, né? Que seja necessário o uso de medicamentos. Então, é importante sempre ter esse cuidado, observar se aquela ansiedade é normal, se depois, se você fez a prova, passou a ansiedade ou aquela ansiedade continua. Eu fiz a prova, mas agora eu estou preocupada e a nota que eu tirei. Então, é preciso observar se realmente tá ali, né, é uma ansiedade que tá em uma normalidade ou se ela já tá em um patamar patológico, que aí é prejudicial. Acho que talvez essa dúvida seja de muitas pessoas. Quando é que a gente sabe quais sintomas, o que leva a gente saber que a ansiedade passou do limite, vamos dizer assim? Quais são as características, o que traz, assim, para apresentar, epa, ali tem que ter cuidado, vamos observar, vamos cuidar. Eu acho que a Heloísa trouxe um ponto importante, assim. Primeiro, que a ansiedade é um afeto tipicamente humano, como eu estava dizendo. Ou seja, todos nós iríamos sentir, ele é um afeto preparatório, ele é comparável a uma noção de medo, diga assim. Então, quem tem juízo tem medo, né? Então, a ansiedade, ela também faz parte da nossa vida, ela nos prepara para eventos que exigem preparação. Então, tem um autor, até bastante conhecido socialmente, que é o Freud, que ele diz assim, parece que, de alguma forma, o nosso psiquismo ele é feito para se sentir preparado para o futuro. Isso é muito importante para a gente se sentir preparado para o que está por vir. E cada vez que a gente se deparar com situações que nós não estamos preparados, o que vai acontecer inúmeras vezes na nossa vida, porque é impossível a gente se preparar para ela completamente, a gente vai se sentir ansioso. Então, isso faz parte, né? Assim, essa ansiedade, ela me coloca em um estado de preparação para o futuro ou ela me coloca em um outro lugar? Eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. Sempre que a gente se sentir despreparado, isso vai acontecer inúmeras vezes, eu vou me sentir ansioso. E a ansiedade nos coloca em lugar de preparação. Acho que esse é um ponto. Quando a gente fala de ansiedade, como um todo, ela tem uma variedade de formas de aparição muito grande, né? Diga assim, eu sei que, em geral, a gente pensa numa ansiedade dessa da pessoa mais preocupada, né? Com um afeto mais que aperta o peito ou algo assim. Mas, em verdade, a ansiedade pode aparecer de várias maneiras. Ela pode aparecer por intermédio de quadros mais fóbicos, por quadros de pânico, por quadros de transtorno obsessivo-compulsivo. Ou seja, ele pode ter uma variedade muito grande. Mas se a gente centraliza nessa ideia de uma pessoa muito preocupada e que sente uma aflição interna muito grande, né? Eu penso que 2 caminhos são possíveis para a gente pensar no seu funcionamento mais patológico, vamos dizer assim. Um é o sofrimento do próprio sujeito. Uma grande medida de que aquilo não vai bem é que ele sofre muito com aquilo. E, então, o sofrimento subjetivo nos importa, né? Uma outra medida é o tanto que aquilo interfere na sua funcionalidade do seu dia a dia, né? Ou seja, ele sente dificuldade de trabalhar, de estudar, de ter relacionamentos sociais, né? Aquilo está interferindo e está paralisando e está dificultando, né, o seu exercício diário. Essa é uma outra medida. E uma medida seguinte, que vocês duas falaram, é a ideia de uma ansiedade mais espalhada, né? Ela parece estar difusa, ela parece comparecer em muitos momentos da minha vida. E eu não consigo viver a experiência diária que não seja de outra maneira a não ser ansiosa. Então, aí a gente vai ter um quadro que pode estar se direcionando para um caminho mais complexo, né? Então, nós temos vários tipos e classificações de ansiedade, seria mais ou menos isso? Com certeza, com certeza. Existem vários tipos, né? A gente vai ter quadros, desde essa ansiedade, como ela está falando, de um quadro de ansiedade generalizada, que é essa mais conhecida, talvez que a gente pense primeiro, né? Ou a do pânico, né? Que eu acho que o pânico, muita gente conhece, é a mais conhecida, o pânico é a mais comum. Também, assim, que já é um quadro um pouco diferente, diga assim, né? Porque, em geral, o quadro de ansiedade generalizada, o sujeito
O exemplo que eu costumo dar quando eu estou dando aula é assim, ansiedade generalizada, a pessoa, ela vê o trem vindo, e ela vai ficando nervosa, e aquilo tá vindo, ela tá vendo que a coisa está acontecendo, e ela sabe mais ou menos localizar na vida dela, mesmo que seja difuso, qual que é a origem contextual dessa ansiedade. No caso do pânico, a gente vai ter uma configuração um pouco diferente, que, em geral, as crises de pânico, os acontecimentos que são ligados ao pânico, o trem passou por cima, a pessoa nem viu como chegou. Diga assim, nem sabe por quê. E, de repente, ele teve uma crise de pânico, tanto que ela é muito marcada pelo medo de morrer, o medo de estar enlouquecendo, né? Então, ela já tem uma configuração um pouco mais centralizada nessas crises que parecem me passar a perna sem que eu perceba muito bem porque eu estou ali. Mas as duas são configurações ansiosas. Mas elas são diferentes. Eu consigo identificar, até uma dúvida, né, professora? Se algum colega meu do meu lado que está tendo uma crise de ansiedade, tem alguns sinais que eu possa, de uma certa forma, classificar essa condição. Meu amigo está começando a entrar numa crise de ansiedade. Existe essa predisposição? Se você percebe que alguém do seu lado está ali tendo um ataque cardíaco, que é quando dá essas palpitações, começa a ficar sem respiração. Então, o melhor sempre é manter a calma, pedir a pessoa para que... Não, eu estou aqui com você. E nada de... O que é que você está sentindo? Para de pensar nisso. Porque quando alguém está se sentindo ansioso, essa pessoa vai ali... possivelmente, conversar com outras pessoas e vai dizer, eu estou sentindo que a minha vida não tem mais sentido, eu estou sentindo que eu não consigo mais fazer nada de uma forma que eu me sinta completo. Vem ali aquelas reclamações de coisas do dia a dia. Aí as pessoas que estão ao redor começam a dizer, isso é besteira, não pense assim, vai passar, é frescura. Aí isso daí, ao invés de dar um apoio, piora a situação. Aí pode fazer com que a pessoa venha a sentir sintomas como o ataque cardíaco, né? Aí se a pessoa tem o ataque, o melhor é, nesse momento, parar com a pessoa, respirar. Tem a questão também da respiração diafragmática, que ajuda bastante, que é você você puxa o ar, conta até 5, contou até 5, solta o ar, e quando soltar o ar, repete novamente umas 5 vezes. Que ajuda para que você sinta essa respiração e o seu organismo vai sentindo e você vai conseguindo se acalmar. Se for uma respiração forte, não vai ajudar, porque você fica ofegante, né? Aí você precisa primeiro manter a calma e ajudar a pessoa a fazer essa respiração. Então, a respiração diafragmática ajuda e é fácil de fazer. Puxou o ar, contou até 5, solta. E faz isso até conseguir se acalmar, né? Pode ser 5 vezes ou até mais, a depender da necessidade de cada pessoa. É engraçado porque eu tenho mania de falar quando tá naquele pico assim, de estresse num ambiente de trabalho, alguma coisa que a gente quer fazer com urgência e tal. Eu digo, respira e vamos conseguir. Eu tenho mania de falar isso, mas a respiração, acho que ela é muito importante. Hoje eu faço yoga e isso tem me ajudado bastante, percebi o quanto. Por sinal, eu iniciei a atividade de yoga durante a pandemia. E eu acredito que vamos dizer assim, esse transtornos de ansiedade, depressão, teve um pico muito maior, né, durante e pós-pandemia, porque aí, como você falou, que a questão nós somos seres humanos, foi o início da fala de vocês, da questão indivíduo e coletivo. Precisamos socializar. E o que aconteceu? Nos isolamos. Isso, né? Teve perdas familiares também. A instabilidade, a questão do trabalho. Então, juntou várias coisas. Tudo isso foram fatores que levou esse aumento grandioso desses casos de ansiedade e depressão? Perdas traumáticas também, que foram lutos quebrados. E esses lutos, eles estão começando a chegar no consultório agora. As pessoas que vivenciaram essa fase, perderam seus entes, não conseguiram vivenciar o luto, porque o luto, existem ali as fases. A primeira fase é você ter a negação. Aí, essa fase da negação, ela geralmente é marcada quando você está ali vivendo o velório, né? E durante a pandemia isso não foi possível. Então já foi uma fase ali que foi atropelada, digamos assim. E com isso as pessoas foram vivendo, né? As coisas vão acontecendo, o dia a dia vai passando, mas chega um momento que nós vamos ali mostrar que, peraí, o nosso organismo vai nos mostrar, tem algo que está errado.
não tá legal. Para, respira, porque tem alguma coisa aqui que tá errado. E você precisa prestar mais atenção em você. A correria do dia a dia, essas perdas, um trabalho que mudou, acho que a vida inteira, né, do social inteiro mudou depois da pandemia. Porque começaram-se a ter outras dinâmicas que até então não existiam. Hoje, já se pode, você tem um home office, você trabalha de casa. Mas muitas vezes trabalhar de casa acaba... Perdão. Eu tô com uma crise alérgica hoje e a voz aqui tá... Mas tá compreensível. Tá compreensível, né? Então, aí a pessoa acaba se isolando, trabalha de casa e... Não, agora continua em casa, não voltou mais para o trabalho. Aí isso daí já é também outro baque, né? Aí você trabalha de casa e em casa muitas vezes acaba não conseguindo organizar uma rotina, que é algo que é muito importante também. Acredito que a Laís vai concordar comigo. É você conseguir manter ali uma rotina saudável para a saúde mental. Isso é muito importante, porque você consegue ali realizar as atividades de forma que você se sinta bem dentro do seu tempo, se planejado, né? Então, a organização ajuda bastante nisso, na saúde mental. E voltando à questão do luto, quando as pessoas vão para o consultório e começam a falar, eu não sei o que está acontecendo, não aconteceu nada de estranho, nada mudou na minha rotina, mas aí quando a gente começa a fazer o processo investigativo, essa pessoa vivenciou um luto e esse luto não foi trabalhado. Quando chega e volta a falar sobre essa perda, vem o choro, porque com esse choro vai vir um alívio e aí sim começa-se a trabalhar realmente esse luto, né? O luto que a pessoa passou e que não foi vivenciado para chegar até uma aceitação. Que é uma aceitação que vai ser constante. Uma vez que a gente passa pelo luto, a aceitação ela vai no dia a dia. A forma de você enxergar esse luto é que vai se transformar. A saúde mental é muito isso. Você não vai mudar o que você pensa, você vai entender e aceitar melhor a sua forma de viver e a sua forma de enxergar, sem apenas estar ali passando os dias sem conseguir nem compreender o seu jeito, a sua rotina, a sua vida, no automático, na correria da vida, né, do dia a dia. Sobre isso que você está perguntando, pensando um pouco, durante a pandemia, inclusive, os autores chegaram a sugerir que a gente não fizesse diagnóstico em saúde mental. Digo assim, esses especialmente conectados àquilo que a pandemia poderia estar ligado, como quadros depressivos, ansiosos puros, que seria transtorno de ansiedade generalizada e pânico, e esses que têm um componente de ansiedade, como transtorno de estresse pós-traumático, TOC, e assim vai. Exatamente porque a gente entenderia que o mundo estaria vivendo uma condição muito atípica. Se a gente se colocasse a diagnosticar, os diagnósticos eles cresceriam muito. E se apostou muito que após a pandemia haveria um crescimento enorme de diagnósticos em saúde mental. O que, na verdade, não aconteceu. A gente não teve um aumento de diagnóstico em saúde mental. A prevalência mundial e brasileira ela é em torno de 20% a 25% de diagnóstico. 20% a 25% da população vai ter um diagnóstico de saúde mental. Isso permanece, isso não mudou após a pandemia. O que aumentou, e aí eu acho que é isso que vai dando essa sensação em nós, são os sintomas ansiosos e depressivos. Então, as pessoas elas aumentaram a apresentação desses sintomas, mas isso não significa que elas fecham um quadro clínico para o diagnóstico. Então, a gente percebeu um aumento dos sintomas nas pessoas, então elas apresentam sintomas isolados, porque para a gente fechar um diagnóstico é um conjunto de sinais e sintomas que acontecem em um determinado período de tempo, que afetam a funcionalidade do sujeito, ou seja, a gente tem alguns critérios para isso. Mas as pessoas não chegam a cumprir esses critérios. Então, curiosamente, a gente percebeu isso, que aumentou os sintomas, mas não necessariamente aumentou o número de diagnósticos, nem no Brasil e nem no mundo, digo assim. Isso permaneceu mais ou menos estável, mas a saúde mental foi afetada, porque não é o diagnóstico que fala da nossa saúde mental unicamente. Outros fatores também falam, como você mesmo pode perceber, o aumento disso no nosso dia a dia, né? Na nossa experiência. Eu ia falar exatamente isso. Sim. Porque no dia a dia, no ambiente de trabalho, os colegas de trabalho, a gente percebe mais essas... O que a Heloísa estava comentando, de ter aquele taquicardia, né? Aquela falta de respiração, aquela angústia, aperto no coração. E foi importante a fala de vocês, né? Não sabia, você esclareceu muito aí também da dúvida, acho que de muitos de vocês aí. E essas dicas também para o dia a dia, porque assim, eu acredito que no dia a dia, na nossa rotina, como vocês falaram, a rotina de trabalho, a rotina escolar, a nossa rotina na nossa casa e tudo mais, ter algumas técnicas ou o que fazer, ou como lidar com essas
pessoas, né? Então, se tivesse mais alguns pontos que vocês pudessem trazer para nós, né, professor? Né? De orientações, a gente às vezes se depara com situações e não sabe lidar. Às vezes comete o erro que você estava falando aí, eu acho que eu já cometi várias. Uma coisa que as pessoas falam, que eu já identifiquei, é frescura. Não é frescura. Não é. Isso não é frescura, porque realmente durante muito tempo foi tratado como frescura. Sim. E não é assim que funciona. Tem uma patologia, existe um diagnóstico, é um fator comportamental, não é isso? Então, passando já para um detalhe da pandemia, eu acho que vai elucidar também e complementar essa resposta, professora. Durante a pandemia, a gente também conseguiu identificar alguns amigos novos, não foram? Que são os nossos pets, né? Os doguinhos, os filhotinhos aí, os gatinhos, né? Os passarinhos, entre outros. Existe uma relação verdadeira e saudável entre saúde mental e os pets? Vocês viram que uma das coisas que mais cresceu durante a pandemia foi o comércio ligado aos animais, diga assim, né? As lojas, né, de animais. Assim, teve um crescimento muito grande, porque muitas pessoas passaram a criar animais, né, nesse período. Então, realmente, é uma grande verdade. Eu não sei o que eu penso, assim, mas assim, o que eu penso é o seguinte, que a ansiedade, ela promove um quadro de tensionamento, né? Diga assim, então esse sujeito, ele vai viver mais ou menos tensionado, já que ele está muito preocupado com o futuro e assim vai. Então, em alguma medida, tudo que promover uma sensação de relaxamento vai auxiliar. E tudo eu já digo entre aspas, porque tem coisas que promovem relaxamento, mas na verdade a longo prazo são danosas, né? Diga assim, mas se a gente pensa de um jeito mais amplo, né? Diga assim, o sujeito, ele vai... Os animais podem trazer, sim, uma certa sensação de relaxamento, de tranquilidade, uma possibilidade de uma relação social. A gente sabe que muitos animais domésticos têm uma relação de troca muito grande com os seus donos, né? Então, na minha perspectiva, sem sombra de dúvida, muitos animais, eles podem auxiliar. Agora, a gente não pode pegar o uso de uma coisa e garantir como ela será. O que eu quero dizer, assim, eu não posso dizer que todo mundo que tem animais vai se sentir mais tranquilo. Alguém pode usar isso, inclusive, como um grande escudo. E, por exemplo, se eu não saio de casa sem esse animal, se eu não faço nada sem ele, então alguma coisa ali já deu uma virada de chave, né? Se aquilo promovia um relaxamento, agora ele se tornou algo necessário para minha experiência cotidiana. E sem ele eu não vou conseguir viver relaxado. Então as coisas começam a se complicar um pouco, assim. Então, de uma forma geral, acredito que a gente pode pensar sim, que os animais nos ajudam, né? Que podem promover o relaxamento, podem promover o contato. Agora, pode chegar um dado momento em que a gente faça um uso complexo daquilo, porque não é só o objeto, o animal, né? Algo assim, mas é também o uso que a gente faz dele, né? Concordo. E o que você fala da questão de você estar ali, dele trazer esse relaxamento, você cria o pet, então ele faz parte da sua família agora, ele traz esse relaxamento. Mas que não sirva como não, agora eu só saio de casa se for com o meu pet. E se naquele momento você não tiver como levar, tem uma forma, você vai fazer uma viagem. Hoje tem até hotéis, né, para os bichinhos, para que eles fiquem e você possa fazer uma viagem. Você está precisando viajar e aí você começa a dizer, não posso viajar porque eu não tenho como levar meu pet. Então procura uma forma aí, porque talvez não só essa relação vai te trazer esse relaxamento. Você precisa também de outras convivências, de outros momentos que sejam importantes para você. Então, é preciso, acho que quando se fala de saúde mental, a gente precisa pensar de forma, assim, muito também individual, porque cada pessoa tem a sua forma de enxergar as coisas, enxergar o mundo, tem a sua forma de entender. Então, você precisa se entender, se compreender, para poder saber ali, hoje o meu cachorrinho é tudo que eu preciso. Então, você tá lá, esse cachorrinho tá te fazendo bem, mas se chegar algum momento que você tem a necessidade de ter um encontro com outras pessoas, né? Não se isolar, né, para ficar ali só nessa relação com o bichinho, mas também ter outros contatos que vão fazer bem e fazer com que você consiga estar ali no dia a dia, se sentindo pertencente, né? Não só com a relação unicamente com o seu bichinho. Porque aí pode trazer um isolamento e aquele bichinho começa a estar ali, tem casos até que as pessoas, que eu já presenciei isso em consultório, né? Pessoas que relatam que adotaram um bichinho no início, mas chegou um momento que não completava. É como se o bichinho já não fosse tudo.
Então, você não pode colocar o seu bem-estar emocional unicamente em uma coisa. Você tem que assumir as responsabilidades. Não só a responsabilidade de estar ali, de estar fazendo tudo pelo bichinho, mas por si também. Porque o bichinho ele é para agregar, para fazer parte. E não para ser unicamente. É algo que você vai estar curtindo naquele momento, mas você tem outras coisas, tem outras vivências na vida, né? Isso. E essa questão que vocês colocam de não ter ele como escudo, eu acho que chama a atenção de vocês, porque pode ter pessoas que utilizou o pet para meio que tipo, tô aqui, é minha segurança, né? Eu sem ele já não fico seguro. Sim. Eu sem ele não consigo sair de casa, eu sem ele não consigo fazer outra coisa. Bem importante e bem colocado isso aqui para vocês. É importante a gente começar a prestar atenção nesses detalhes que vocês estão falando aqui, para a gente ir identificando até que ponto o que está prejudicando, o que não está nos prejudicando, né? Exatamente, exatamente. Cada vez mais, né? Curiosidades e também muitos esclarecimentos, né? Existe também uma relação direta com o transtorno obsessivo compulsivo, que é algo que muitas pessoas perguntam também quando se trata de saúde mental. Existe a relação direta do transtorno obsessivo compulsivo com ansiedade? É a mesma coisa? É diferente? Não é? Como é que vocês poderiam definir enquanto doutoras da área da psicologia? O transtorno obsessivo compulsivo, ele está dentro... vou chamar professora, porque vai ser sempre, né, professora. Foi minha professora, inclusive foi minha orientadora de TCC, então... estamos aqui, né? Estamos em casa. Então, assim, o transtorno obsessivo compulsivo, ele está dentro dos transtornos de ansiedade. Não é isso, professora? É isso mesmo. Ele é considerado um quadro que tem um componente ansioso forte. Então, ele está dentro dos quadros ansiosos, assim, né? Que tem um componente forte de ansiedade. Ele é uma aparição desse tipo de ansiedade. Diferente, né? Mas é uma aparição, sim. Porque aí a pessoa tem compulsão por algo. Agora, sim, é preciso também não banalizar. Não é porque você, às vezes, tem uma mania de fazer algo, sempre ser metódico, né? Em algo que você tem toque. Porque as pessoas, que é importante também nessa questão do não banalizar, que as pessoas acabam, não, eu tenho toque. Você sempre gosta de tomar café naquela xícara. Aí você começa a dizer, eu não sei porquê, eu tenho um toque. Não, gente, o toque é um transtorno que traz, assim, a pessoa que tem o toque, a vida dela não... Por isso que é transtorno. A vida dela acaba sendo prejudicada. Porque, assim, uma característica muito forte é de você achar que você faz, porque você diz, eu gosto do café nessa xícara, você toma, mas a pessoa que tem um toque, aí ela tem que deixar essa xícara aqui, tem que ficar dessa forma. Aí ela sai de casa, um exemplo, né? Bem banal, para que vocês consigam entender. É isso. Aí ela sai de casa, mas será que eu alinhei da forma correta? Aí volta novamente. Isso é um exemplo, né, de vários que existem. Eu acho que eu estou nessa lista aí, professora. Eu volto para casa várias vezes para saber se eu desliguei a TV, para saber se de repente deixei a cafeteira ligada. Mas, assim, não é uma única mania, tá? Existem vários critérios diagnósticos que precisam ser observados para que realmente possa se chegar ao diagnóstico, né, de toque. E, assim, é bem pesado. Se a pessoa que tem um toque, a vida dela... inclusive, eles precisam até tomar medicação, fazer terapia, para poder ter um acompanhamento e conseguindo, aos poucos, ter uma normalidade e uma vida mais... Porque imagine, você sempre tá ali atrapalhando a sua rotina, porque... Os impactos e os prejuízos que causa na pessoa, né? Não só do toque, mas em outros transtornos. Como é que funcionam esses impactos, esses prejuízos? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais disso aí. Prejudica bastante. Em relação ao toque, como eu estava falando, a pessoa chega atrasada no trabalho, não consegue fazer compromissos que tem, porque precisa, nunca, é como se aquilo... E existem vários tipos de toques também, né? A gente está falando aqui da compulsão por organização, mas existem outros também. E isso vai prejudicando a vida da pessoa e é preciso entrar com medicação, a terapia... E mesmo com isso, a pessoa ainda vai ali, porque cada sujeito é único. E vai depender de cada um, né? A forma que vai lidar para conseguir ter a maior qualidade de vida. Porque o medicamento, ele entra para que a pessoa venha conseguir manter uma calma, né? Tentar não estar sempre ali naquele padrão que está compulsivo. Mas é preciso também a terapia para que vá ali...
fazendo para que a pessoa consiga entender até o que causou, né? Por que eu comecei a ter essa mania? Porque a partir disso, no decorrer do tempo, esses prejuízos vão sendo diminuídos e a qualidade de vida vai voltando, né, aos poucos. De alguma forma, eu também gosto de pensar assim que a noção de ansiedade, ela coloca o sujeito se coloca, na verdade, mesmo sem querer, não estou dizendo, obviamente, que isso é intencional, mas ele se coloca numa posição impossível, diga assim, ele se coloca porque a ansiedade, ela é marcada por uma preocupação com relação ao futuro, tentativa de controle com relação ao futuro, né, de ter certeza que eu tenho os recursos para manejar aquilo que vai existir. Isso é impossível, a gente não tem. Claro que a gente tenta ao máximo, né, se planejar e se organizar. Existe uma parcela da nossa vida que nós controlamos, mas existe uma larga parcela dela que a gente não tem controle, que a gente não tem, ela é imprevisível, né? Então, se eu me coloco numa posição em que eu acredito que eu sou capaz de que, se eu pensar bem muito, eu vou conseguir controlar tudo que está por vir, eu vou me sentir fracassada constantemente. Não, eu acho né? que no momento que algo que você planejou sair um pouquinho da Exatamente. linha, vai causar um transtorno, Sim. você não sabe lidar nem como solucionar aquilo ali, Exato, né? porque volta pra mim, em geral, o funcionamento ansioso, eu volto pra mim. Se eu tivesse pensado direitinho, isso não teria acontecido, né? Então, é uma posição que invariavelmente vai gerar muito sofrimento ao sujeito, porque ele está se colocando numa posição, está sem querer, então, obviamente que isso é intencional, mas ele está se colocando numa posição impossível. Ele está se colocando como se fosse possível controlar o futuro e todas as variáveis, o que não é. Então, constantemente, ele vai se sentir fracassado. Constantemente, ele vai sentir que ele não tem condições de fazer aquilo. Então, a sensação, ela, sem dúvida, deve ser muito sofrida, né? Então, acho que gera um sofrimento subjetivo muito grande. Inclusive, das pessoas ao redor, né? Como uma coisa que a Elis falou antes, que ficou um pouco na minha cabeça, é a ideia de que a gente olha um sujeito ansioso e a gente quer dizer para ele, não, mas não é assim, olha, calma. E, né, e assim vai. A gente faz isso diante de muitos quadros de saúde mental, assim como diante do sujeito deprimido, a gente faz... Mas a vida é tão boa, você tem sua mãe aqui, você tem vários filhos, e a gente começa, né? Então, eu acho que uma coisa importante, em alguma medida, é a gente aceitar que, enquanto rede social, a gente não vai salvar ninguém com o nosso diálogo. Assim, a gente pode ser uma rede social de apoio. A gente consegue estar do lado daquela pessoa, partilhar o sofrimento. Isso é tudo e muito do que a gente pode fazer. Agora, a gente não vai conseguir convencer o outro tão facilmente de que ele tem que largar os seus sintomas. Assim, isso não vai acontecer com facilidade. E a gente acaba que fica um pouco ofendido quando a pessoa não faz, né? Diz assim, mas eu falei pra ela. Eu já disse que coisa, que ela tem que parar com isso. Então, a gente vai ainda ficando um pouco ressentido, porque a gente falou e o outro continua no quadro ansioso, ele continua no quadro depressivo. Aí vai marcando um ressentimento na gente, porque a gente vai supondo que eu já disse a ele, se ele não fez é porque faltou vontade. Então, eu vou ficar chateada com ele. Então, acho que essa posição ela não é uma posição nem muito boa, nem pra gente, nem pro outro, né? Ela fica meio estranha. Então, o sujeito, ele tá nesse lugar impossível. A gente se vê morrendo de vontade de pegar na mão dele e tirar ele de lá, né? Não, eu acho que essa angústia e a chateação que você fala talvez seja justamente isso. A impotência, talvez, Sim. né? De não conseguir fazer com que a pessoa saia daquele quadro. Sim. Né? E você, meu Deus, já falei tanto e nada não evolui. Não... Então, nesse ponto, assim, você acha que... O que é que pode ser feito além do seu apoio, claro? A indicação já a procurar um psicólogo? O que é que vocês indicariam num quadro desse? Porque eu acredito que muita gente passa por isso, né, professor? Nossa, muita gente tem pessoas ao redor da gente vivenciando algum transtorno. Relações, casais, né? Então, os casais têm um casamento perfeito e descobrem no meio do casamento que um deles é ansioso. Sim. Mas o amor existe. Como é que a gente, né? Eu acho que essa é a grande dúvida também, né, professora? Como é que faz para se relacionar bem com aquela pessoa ansiosa? O respeito, eu acho que é o primeiro passo, sempre, né? Viu que a pessoa está ali tendo um quadro ansioso, acolhimento, porque primeiro você, não, o que está acontecendo? Ou ouvir o outro. Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, não estamos dispostos a ouvir a outra pessoa. Porque a vida está tão corrida. Eu estou na correria no trabalho e eu ainda tenho que estar te ouvindo. Para de reclamar. Aí isso daí só faz com que a pessoa se sinta ainda mais ansioso, porque ela quer tirar aquele sentimento. Agora imagina, como é que a gente vai conseguir tirar um sentimento que a gente está sentindo? É impossível. A forma que você vai conseguir aprender a lidar e a entender o que está acontecendo. E para entender, muitas vezes é necessário realmente o apoio de um profissional que estudou sobre isso, que estudou sobre personalidade, que estudou sobre os transtornos mentais, que entende como funciona, para que a partir dali você consiga entender que você não é diferente de ninguém.
Você só tem as suas especificidades. Então, você tem a sua forma de estar lidando ali com aquele momento, com tudo que está acontecendo. Então, primeiro, acolhe, respeita. A rede de apoio é muito importante. Quanto mais a família pressiona para dizer, é frescura, começa aqueles burburinhos familiares, né? Tá vendo fulano? Tem tudo na vida, mas nunca tá satisfeito. E aquilo ali só faz com que a pessoa se sinta ainda pior, às vezes chegando até, passando de uma ansiedade para quadros depressivos, né, professora? E a depressão, ela vem crescendo. O Brasil hoje já é o país mais ansioso. 9,3% dos brasileiros são ansiosos. Então, é o número segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. E são números, assim, que preocupam. E que, para que a gente consiga sair dessa linha, que é uma linha que vem piorando a cada dia, é preciso que haja mais a compreensão e entender que saúde mental importa. Saúde mental é tão importante, como a gente disse logo lá no início, é tão importante quanto a física. E quem está sentindo, não está sentindo porque quer. Porque se fosse para escolher, eu sentiria estar ansiosa. Ninguém, acho que qualquer pessoa que estiver aí do outro lado e se perguntar, você queria estar ansioso? Com certeza não. Porque a gente quer estar bem, a gente quer estar feliz, a gente quer estar vivendo a nossa vida, quer estar com um dia a dia bem produtivo. Quando você está ansioso, isso prejudica toda a sua rotina. Porque você não consegue realizar as atividades. Você vem esse medo, nessa preocupação. Aí, fora a ansiedade, tem as questões dos transtornos depressivos também. Aí a depressão pode ser ocasionada a partir de uma ansiedade. Porque você fica nessa ansiedade de conseguir, você não consegue realizar aquilo, porque você está sempre preocupado. E isso vai virando uma bola de neve. E a mente não para, vai não dormir. Para. Então, Não dorme. Nossa, é tão importante dormir. Com certeza. Tão importante. Sobre isso que vocês estavam falando, até falou assim, a gente casa e depois, né, descobre e tal. Tem uma pesquisa que eu li um tempo atrás, que é do campo da psicologia, que é da terapia sistêmica, terapia de família, que eles vão pesquisar se faz diferença eu saber ou reconhecer que o meu parceiro ou minha parceira é, por exemplo, ansiosa ou deprimida antes de eu casar ou depois de eu casar. Será que isso faz diferença, o tanto que eu me implico naquilo? E aí os estudos mostram que quando a pessoa desenvolve ou eu percebo um quadro ansioso ou depressivo após o casamento, eu tendo a me sentir muito mais responsabilizado por aquilo. Então, eu tendo a achar que eu tenho um papel nisso, foi porque a pessoa saiu de casa para estar comigo. Então, quanto mais responsável eu me sinto por aquele quadro, mais eu vou querer também mudar a pessoa. Dizer, já que a culpa é minha, né? Pelo menos eu tenho que fazer alguma coisa por aquilo, para ajudar de alguma maneira. Então, a coisa vai ficando meio complicada, né? Nesse sentido. Um ponto que a Eloise falou e que eu acho que é importante a gente destacar é que aquela pessoa que está do lado, ela, sem dúvida, tem que pensar um pouco como aquele quadro bate em mim. Diga assim, eu me sinto responsável por aquilo, eu acho que o que eu vou falar vai salvar aquela pessoa, eu estou imbuída de um lugar salvacionista, assim, de que eu vou olhar para ela e vou tirar ela daquele buraco. Se eu estou assim, então talvez eu tenha que repensar a minha posição, né? Talvez ela não seja nem saudável para mim, nem saudável para aquela pessoa. Agora, talvez algo importante, que eu acho que a Elo falou muito bem, é a ideia de que a gente precisa, talvez a gente possa auxiliar essa pessoa a sentir que seus recursos são bons e que eles valem de alguma coisa, porque a ansiedade é um quadro que eu me sinto despreparado para o que eu vou viver. Ou seja, quanto mais preparado eu tiver e mais eu sentir que meus recursos são válidos, talvez menos ansioso eu fique. Então, essa pode ser uma aposta da pessoa que está do lado, auxiliar esse sujeito a pensar nos seus recursos, nas suas habilidades, como essas habilidades deram certo em certos momentos da vida. Outros momentos talvez não deram tão certo assim, mas tudo bem, mas naquele momento deu certo. Então, talvez um caminho bom seja poder ouvir esse sujeito sem julgamentos, com certeza, pensar em como a gente se sente, o que a gente quer fazer com aquilo. E também, quem sabe, poder auxiliar ele a pensar sobre os recursos que ele já tem ou que ele pode construir para poder fazer frente àquilo que gera nele tanta ansiedade, né? Pode ser um caminho. Fora que quando um sujeito está em um processo de estar ali adoecendo, a família sofre junto, o parceiro, no caso de casais, sofre junto. Todo mundo que está ali, o círculo vai sofrer. Então, deixar o preconceito de lado e assim, não. Quando você está, sei lá, tá com uma gripe, você não vai em um clínico geral? Então, por que? Se você está com questões emocionais, você não pode procurar um psicólogo, um psiquiatra?
Porque sempre teve essa questão de a saúde mental ser vista como frescura, né? Como algo que, não, é da cabeça. Nossa, mas a nossa cabeça faz parte da gente. E as informações, né, elas estão chegando de forma avassaladora também. Esse negócio de coach para um lado, coach para o outro, motivação isso, motivação aquilo. O profissional da área é o psicólogo, né? Então, acho que tem cada vez mais buscar os profissionais que são capacitados para isso, né? Esse é o grande detalhe da atuação multiprofissional, multidisciplinar. Adequado, né? Exatamente, porque as pessoas querem buscar as respostas, né? Tem dia somente de respostas, mas tem dia das perguntas. E as perguntas vão ser para o profissional especializado, né? Exato. E aí, uma dúvida importante também, que vieram até nós, professora, referente ao envelhecimento e à saúde mental. É verdade que quanto mais tempo vai passando, o vovô, a vovó vão ficando cada vez mais depressivos e ansiosos, né? Porque as pessoas põem culpa ao quê? Na idade, não é isso? Então, eu queria saber, existe essa relação mesmo do envelhecimento e saúde mental? E tem até uma brincadeira, né? Imagina quando você ficar mais velho, né? Não existe muito Vai isso, eu piorar. ouvi muito isso. Mas esse número, assim, né? O que se percebe é que sempre existiu. Só que como não havia, né, tanta... Hoje tá em passos curtos ainda, mas assim, digamos, né, que as pesquisas que existem, a preocupação hoje em relação, né, a você ter uma boa qualidade de vida e relacionado à boa qualidade de vida está a saúde mental. Então, as pessoas procuram mais. As pessoas que lá atrás não procuraram, hoje já estão mais velhas e estão tendo que procurar nesse momento. Porque tem uma carga emocional aí enorme, cheia de questões, né, que não foram trabalhadas, questões que foram ali passando, o dia a dia passou, a vida passou e você nunca parou para observar. Aí quando chega na velhice, que é um momento em que você vai ter um pouco mais de tempo, por exemplo, você se aposentou, então você está mais em casa, você vai ter mais tempo para parar e pensar. Aí esses pensamentos vêm desorganizados, você não consegue entender por que eu estou pensando nisso. Isso aconteceu há tanto tempo. Isso faz parte de você, isso faz parte de toda a sua existência, de tudo aquilo que você já viveu. Então, é natural que hoje essas lembranças venham. Aí existem também as lembranças que não são tão boas, mas existem as memórias afetivas, que também é um bom recurso para se lembrar quando você está passando por um momento difícil. Então, tenta lá lembrar na tua infância, o que você gostava de fazer. Adulto também pode brincar. Não, vai lá, vai com teu neto, com os seus filhos, né? Para quem não é já vovô ou vovó, que tem um filho pequeno, brinca com eles, aproveita para que a criança também saia da tela. Porque tem muito adoecimento hoje também relacionado a isso, né? Do público infanto-juvenil, que só ficam na tela, não tem relações sociais. As relações sociais são muito importantes para que você consiga desenvolver e estar ali em contato. Tá ali sempre em movimento, porque o nosso corpo ele precisa desse movimento. Aí quando o corpo não tem esse movimento, fica ali 24 horas em uma tela, vai ter um momento que vai chegar a conta, né? Fantástico, professora. Que bate-papo aí, esclarecedor. Acho que precisaria de mais uns 2 episódios para tratar. Porque é um assunto extenso, né? Sim, é um sim. assunto extenso. Acredito que é um assunto que todo mundo tem um exemplo, vivencia com alguém próximo, seja no ambiente de trabalho, seja em casa. Então, é um assunto grandioso mesmo e de grande importância, que eu acho que isso aí é um fator que vocês já iniciaram trazendo isso para cá, né? A importância do cuidado da saúde mental, que não é frescura, é real, né? Realmente traz prejuízos e traz impactos para a vida da pessoa. E assim, vocês hoje fizeram um bate-papo muito legal. Acho que foi bem esclarecedor. Acredito que vocês também tiraram muitas dúvidas e queria bastante agradecer, né? Claro. A Heloísa fez SESMAC, não foi? Fiz sim, sou egressa do SESMAC e tenho muito orgulho da instituição, professores maravilhosos, né? Tenho aqui uma do meu lado, com quem eu pude aprender muito. Sobre farmacologia também, nunca esqueço das aulas dela, que é muito importante, né? Entender esse funcionamento. Mas assim, sou egressa e com muito orgulho. Uma aluna maravilhosa, com certeza. O professor aí na faculdade, no SESMAC, tem algum projeto de extensão? Tem algo que se trata, algum trabalho específico dessa área de saúde mental com os alunos? Tem sim, a gente tem, ao longo da nossa trajetória, eu mesmo já coloquei projetos de pesquisa, que a gente trabalhou especialmente saúde mental infanto-juvenil, que é uma parte que eu
tenho investido mais recentemente, vamos dizer assim, mas a gente tem outros professores também trabalhando com saúde mental na sua perspectiva mais coletiva, a partir da psicologia social, né? Então, a gente tem, sim, programas tanto de pesquisa quanto programas de extensão que estão trabalhando com a população idosa, né? Como vocês falaram anteriormente, mas também trabalhando com a população infanto-juvenil, porque a juventude, os jovens, é uma faixa etária que tem nos preocupado muito, né? E também que tem trabalhado a partir de estudos, grupos de estudos, né? Então, a gente tem, sim, tanto pesquisa quanto extensão nessa área. É uma área bem borbulhante, vamos dizer assim, no SESMAC atualmente. SESMAC aí. Vamos lá, pessoal. Então, nosso brinde final. fazer nosso brinde final aqui. Agradecer a vocês duas, foi maravilhoso. Obrigada, a gente que agradece. Esse foi mais um episódio do Fala aí, SESMAC. SESMAC, 50 anos, iluminando histórias. O SESMAC é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. É realização. Realização que se multiplica. Tem SESMAC nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias, nas empresas de diversos segmentos. Tem SESMAC na engenharia e arquitetura, nas escolas. Tem SESMAC no coração e na vida de milhares de alagoanos e brasileiros. 2023 é o ano 50 do SESMAC. E a gente deseja que seja um ano iluminado, cheio de grandes sonhos, novas experiências e realizações para você. Em 1973 era realizada a primeira ligação por celular. E o SESMAC surgia para ser a sua melhor opção de ensino superior. Hoje, a inteligência artificial e o metaverso já são realidade. E o SESMAC se mantém como a sua melhor opção. Amanhã, acessaremos dados usando apenas o cérebro. Órgãos e impressoras 3D salvarão vidas. Esse é o futuro que o SESMAC ajuda a construir. Vestibular SESMAC 50 anos. A melhor hoje por ser a melhor sempre.